Oi gente, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é João, sou formado em Física e eu tô sempre por aqui colocando conteúdo para ajudar vocês no vestibular. Hoje eu trago uma questão do Enem de 2016 que fala o seguinte: as notas musicais podem ser agrupadas de modo a formar um conjunto. Esse conjunto pode formar uma escala musical. Dentre as diversas escalas existentes, a mais difundida é a escala diatônica, que utiliza as notas denominadas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Essas notas estão organizadas em ordem crescente de alturas, sendo a nota Dó a mais baixa e a nota Si a mais alta. Considerando uma mesma oitava, a nota Si é a que tem menor. Então nós temos aqui uma questão que fala sobre ondas no contexto de acústica. Então ela fala especificamente sobre ondas sonoras. E essas ondas são iguais a todas as outras ondas que a gente vê por aí, como por exemplo as ondas eletromagnéticas. Só que existem algumas propriedades que são específicas das ondas sonoras. São propriedades que a gente não trabalha nos outros tipos de onda, como por exemplo o timbre e a altura. Enfim, vamos agora entender essa questão. Olha só, primeira coisa, ele fala de uma coisa específica de música, que é essa escala diatônica. Isso eu acho que realmente não vem ao caso a gente entender, apesar de ser interessante se você gosta de música. No entanto, logo em seguida, ele fala sobre as notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Elas são mais populares, eu acho que todo mundo já ouviu falar ou já ouviu essa sequência em algum lugar. E ele fala que essas notas estão organizadas em ordem crescente de alturas. Mas o que é altura? Então, para você entender, eu vou reproduzir essas notas aqui. Então, com isso, você percebe o seguinte: essas notas aqui, que eu coloquei no piano, estão organizadas também em ordem de altura, igualzinho o enunciado colocou para você. E quando você toca essas notas, elas vão ficando cada vez mais agudas. Não sei se você reparou, mas essa é mais aguda que essa é mais aguda que essa é mais aguda que essa e por aí vai. Então, quanto mais você vai para a direita no piano, mais aguda vai ficando a nota. E olha só, ao mesmo tempo, essas notas aqui estão organizadas em ordem crescente de alturas. Ou seja, você repara então que quanto mais aguda, maior a altura. Então você tem uma equivalência aqui. A altura é mais ou menos a mesma coisa do que agudo. Quanto mais aguda a nota, maior a altura dessa nota. Agora, qual a física dessa coisa? Então, é o seguinte: quando você toca a nota Dó, o que acontece é que você está produzindo uma certa onda sonora. Vamos supor que essa onda tem essa cara daqui, só para fins didáticos. Ok, essa onda representa a nota Dó. Quando você toca a nota Ré, que é mais aguda, você produz uma outra onda. Qual que vai ser a diferença, nessa situação que eu coloquei para vocês, entre a onda que representa o Dó e a onda que representa o Ré? A diferença, como o problema já deu para você a dica, é a altura. Mas como que a altura se reflete aqui, nas ondas? Da seguinte maneira: a nota Ré vai ser uma onda com uma maior frequência. Ou seja, você tem então uma equivalência entre altura e frequência. Portanto, você pode entender assim: no contexto de acústica, a altura é a mesma coisa do que frequência. Isso pode ser confuso, porque a gente sempre fala em aumentar o volume e abaixar o volume. Nessa parte que a gente fala de aumentar volume e abaixar volume, a gente está querendo falar sobre a intensidade da onda. Então seria aumenta a intensidade do som ou abaixa a intensidade do som, porque a altura está relacionada com a frequência quando a gente pensa na física. Dessa maneira que se fala, esse é o jargão específico, vamos dizer assim. E aí você repara mais uma coisa, olha só: se a altura é a mesma coisa do que frequência, e quanto mais aguda a nota, maior a altura, você também conclui o seguinte: quanto maior a frequência, mais aguda é a nota musical associada. Bom, para ilustrar bem direitinho, eu vou colocar aqui embaixo as frequências dessas notas que a gente viu agora nesse videozinho. Todas essas frequências estão em Hertz, tá bom?
E olha, a fonte dessa informação foi uma página da Universidade Tecnológica de Michigan, que eu vou deixar na descrição desse vídeo, caso você tenha interesse também. Enfim, você pode observar aqui que as frequências das ondas de fato vão aumentando conforme você sobe na escala. Agora tem mais uma coisa que o enunciado fala. Olha só, ele coloca que a nota Dó é a mais baixa, porque ela tem a menor altura, a menor frequência, e a nota Si é a mais alta, porque ela tem a maior altura, ou seja, a maior frequência. E aí, logo em seguida ele fala uma coisa, considerando uma mesma oitava. O que é uma oitava? Então, esse grupo de notas aqui que eu descrevi para vocês, que está aqui, olha, representa uma oitava. Se eu continuar escrevendo, adivinha que nota que é essa daqui? Essa nota do lado é a nota Dó de novo, só que ela é a nota Dó de uma outra oitava, e assim vai. Ré, Mi e por aí vai. Você já conseguiu entender. Então, uma oitava é esse conjunto de notas que vai do Dó até o Si. Especificamente, essa é a oitava número 2 do piano, e essa daqui seria a oitava número 3. Enfim, é isso que quer dizer oitava. E olha só, uma coisa bem curiosa, para você ver uma relação da física com a música, é o seguinte. Adivinha qual é a frequência desse outro Dó daqui? Então, a frequência desse Dó é essa que eu vou escrever agora. Ela é exatamente 130,81 Hz. Agora, repara uma coisa bem bacana. Olha só, essa frequência é o dobro dessa daqui. Ou seja, como que você vai fisicamente para a oitava seguinte? Você dobra a frequência. Então, como você já pode conseguir imaginar, a frequência desse Ré daqui vai ser o dobro da frequência desse Ré daqui. Ou seja, vai ser 146,82 aproximadamente Hertz. E por aí vai. Então, na música você fala ir para a próxima oitava. Na física você fala dobrar a frequência daquela onda. Enfim, eu acho que já foi aqui praticamente toda a relação que eu conseguiria colocar nessa questão entre física e música. Então agora vamos para a questão de verdade. Considerando uma mesma oitava, então em um mesmo conjunto de 8 notas desse daqui, a nota Si é a que tem menor. Então, você já pode eliminar a altura, porque a nota Si tem a maior altura, ela tem a maior frequência. Isso então já anula a letra B. Agora sobram as outras. A letra A está falando de amplitude. Gente, olha só. Amplitude é justamente o que tem a ver com aquilo que você fala que é o volume da música, o volume do som. Então, se você aumenta a amplitude da onda, você está aumentando o volume do som. Se você abaixa a amplitude da onda, você está abaixando o volume do som. E como que isso se reflete no desenho da onda? Então, vamos lá de novo. Vou desenhar aqui uma onda representando pedagogicamente aqui a nota Dó. Agora eu vou desenhar essa mesma onda, só que representando a nota Dó sendo tocada com um volume mais alto. Você virou lá o botão da caixa de som e colocou ele no talo. O que vai acontecer? Você vai ter uma onda bem parecida, só que olha como vai ficar a amplitude. Vai ficar bem maior. Então, quando você fala em amplitude, você fala disso daqui. Dessa espessura da onda, vamos dizer assim, olha só, dessa distância daqui. Essa distância é a amplitude da onda. Ela é a distância entre o ponto mais alto e esse ponto daqui, onde a onda cruza, vamos dizer assim, um eixo imaginário, um zero. Portanto, como você pode imaginar, a nota Si não tem nada de mais em relação à amplitude. Você pode tocar todas essas notas daqui com a mesma amplitude. Inclusive foi isso que eu fiz quando eu toquei aqui as notas para vocês. Eu toquei todas com o mesmo volume, então todas elas foram reproduzidas com a mesma amplitude. Portanto, letra A está fora. Letra C fala sobre velocidade. Gente, velocidade de uma onda é uma propriedade do meio, ou seja, dado um certo meio, por exemplo, o ar, a onda se propaga com uma certa velocidade. Estou falando aqui de onda sonora. Se você troca o meio, ou seja, vamos para a água, a onda vai se propagar com uma outra velocidade. Por isso que você falando embaixo d'água é bem diferente de você falando fora d'água. No caso, falar pode ser até um pouco parecido, mas ouvir fica bem diferente. Você não entende quase nada do que se fala embaixo d'água. Justamente por causa desse efeito da velocidade do som ser diferente embaixo da água.
Enfim, a velocidade é uma coisa que depende do meio, não depende nem da onda que está lá se propagando. Portanto, está fora. Inclusive, quando eu toquei aqui as notas para vocês, todas elas chegaram até os seus ouvidos com a mesma velocidade, que é a velocidade do som no ar. Agora, a próxima alternativa, intensidade. A intensidade tem uma relação muito próxima com a amplitude. No caso, a intensidade é proporcional ao quadrado da amplitude. Portanto, você pode associar a mesma sensação que você tem, a amplitude, com a intensidade. Ou seja, se você aumenta a intensidade do som, você vai estar aumentando o volume. Se você abaixa ou reduz a intensidade do som, você está reduzindo o volume. Fisicamente, a intensidade está associada à energia que essa onda está carregando junto com ela. Falar mais sobre a intensidade sem entrar em detalhes mais específicos sobre a matemática é um pouco complicado, então não vou fazer isso aqui, até porque não é muito comum esse tipo de coisa acontecer, especialmente no vestibular. Você pode então entender a intensidade como sendo um análogo do volume que você está ouvindo. Portanto, como eu toquei todas as ondas com o mesmo volume, todas elas chegaram a você com a mesma intensidade, provavelmente. A não ser que você tenha se afastado da fonte do som enquanto você estava ouvindo, porque a intensidade do som diminui conforme você se distancia da fonte desse som. Próxima alternativa, comprimento de onda. Bom, essa daqui é a correta, mas agora por quê? Então, pelo seguinte, deixa eu lembrar uma coisa para vocês. Existe uma relação entre comprimento de onda e frequência, e essa relação é a seguinte: a velocidade de propagação da onda é igual ao comprimento de onda vezes a frequência dessa onda. Portanto, você pode relacionar comprimento de onda com frequência da seguinte maneira: comprimento de onda lambda é igual a velocidade da onda dividido pela frequência da onda. Como eu falei, a velocidade da onda depende do meio. Então, para todas essas ondas daqui, para todas essas notas que eu toquei, as ondas se propagaram com a mesma velocidade. Portanto, a única coisa que foi mudando foi a frequência de cada uma delas. E como você pode ver, a frequência foi aumentando. Só que repara, o comprimento de onda é inversamente proporcional à frequência. Isso quer dizer que se você aumenta a frequência, o que vai acontecer? Aumentei o denominador, mas eu mantive o numerador constante, a fração como um todo vai ficar menor. Por outro lado, se você diminui a frequência, a fração como um todo aumenta, e isso vai produzir um comprimento de onda maior. Portanto, essas notas aqui estão organizadas em ordem crescente de frequência, mas em ordem decrescente de comprimento de onda. Quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda. Por conta disso, nós podemos marcar com segurança a letra E, já que a onda que acompanha a nota Si tem a maior frequência dentro de uma mesma oitava e, portanto, tem também o menor comprimento de onda. Então foi isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curte, comenta, compartilha e se inscreve aqui no canal. E agora também tem um grupo no WhatsApp, onde vocês podem encontrar estudantes de todo o Brasil que, assim como você, também estão estudando física pro vestibular. Se você quiser entrar, o link está na descrição desse vídeo. Muito obrigado por assistir e até a próxima!